Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não importa a hora que você esteja assistindo a este vídeo, sejam todas as pessoas bem-vindas ao IFPE em Ciência. E eu, Alexandre Machado, estarei aqui apresentando este primeiro vídeo, que tem como tema Jogos Matemáticos. E hoje temos aqui como convidada a professora Fabíola Paz, coordenadora da extensão da Educação à Distância do IFPE. Seja bem-vinda, Fabíola. Muito obrigada, Alex. Fala pra gente um pouquinho sobre sua vida, sua trajetória aqui no IFPE. Quando começou? Oi, Alex. Bom, eu comecei aqui em 2007, como colaboradora na Educação à Distância. Em 2012, fui aprovada no concurso e entrei como servidora efetiva. E aí já começou minha trajetória na extensão, né? Olha. E aí já começou na extensão. Então, em 2013, comecei enquanto professora, enquanto docente, oferecendo curso de extensão, e depois a gente ofertou projetos de extensão. Hoje, eu estou atuando como coordenadora de pesquisa e extensão da Diretoria de Educação à Distância. Ótimo. Fabíola, agora, antes da gente avançar um pouco mais sobre o assunto, explica pra gente o que é extensão. Bom, extensão é um processo interdisciplinar, né? É um processo de ensino, é um processo cultural, é um processo de conhecimento. E ela se apoia, né? A extensão, ela apoia o tripé, né? Pesquisa, o ensino, a pesquisa e a extensão. A extensão é a gente levar para a comunidade o conhecimento acadêmico que foi desenvolvido no ensino e na pesquisa. Então, a gente se apropria desse conhecimento e leva para a comunidade. Mas a gente tem essa devolutiva da comunidade. A gente também está aprendendo junto com a comunidade. Até porque a gente, para levar para a comunidade, a gente precisa entender o que a comunidade precisa. Porque não interessa para a comunidade a gente chegar com um conhecimento que ela não tem a necessidade. Então, primeiro a gente identifica essa comunidade, a gente precisa entender qual a necessidade dessa comunidade e o que a gente estudou, a gente leva de conhecimento e traz um pouco de conhecimento. Porque, como diz Paulo Freire, a gente ensina, enquanto a gente ensina, a gente aprende. Sim. Outra coisa, quem pode participar dos projetos de extensão? Comunidade externa, comunidade IFPE, quem pode ter acesso a esse programa? Isso. O que é a comunidade externa e o que é a comunidade interna, né? Primeiro a gente precisa entender essa diferença. A comunidade interna são os alunos, os professores, os técnicos administrativos, os colaboradores, os servidores, né? As pessoas que estão dentro dos muros da instituição. A comunidade externa é toda a comunidade que está fora dos muros. Então, a gente diz que a gente vai levar, né, o conhecimento que a gente desenvolveu na pesquisa, no ensino, e a gente, com a extensão, leva esse conhecimento para fora dos muros, né? Lembrando sempre que a gente traz também, a gente nunca leva só, a gente nunca vai só. É a troca, né? E sempre existe essa troca. Então, quem pode fazer extensão? Toda a comunidade interna, enquanto professores e técnicos administrativos, eles podem ser coordenadores de projetos ou programas de extensão. Os alunos, eles são, né, extensionistas, ou com bolsa ou sem bolsa, porque a gente tem extensão, a gente tem programa de extensão, por exemplo, o PIMBEX, que é o Projeto Institucional de Bolsas de Extensão, mas a gente também tem projetos de fluxo contínuo. Não tem bolsa, mas que a qualquer momento ele pode ser desenvolvido. Todos os alunos que estão matriculados, eles podem serem extensionistas, né? E diz pra gente, quais são as ações, né, que a extensão ela acaba promovendo? Bom, a extensão tem um leque de atividades, né? Por exemplo, um evento é uma extensão. Então, quando a gente prepara um seminário, um congresso, é extensão. Estágio e emprego é extensão. Programas em que a gente leva projetos para a comunidade é extensão. O que a gente precisa entender é que extensão está sempre fora dos muros. Então, todo o projeto, o programa, o evento que a gente faz, que a gente agrega à comunidade externa, é extensão. Muitas vezes, as pessoas confundem. Vamos fazer um curso de extensão, mas eu vou ofertar apenas para os alunos do IFPE. Isso não é extensão. Isso é um aperfeiçoamento, isso pode ser uma qualificação. Por quê? Porque a gente não levou para fora, a gente está dentro da comunidade, na comunidade interna. Então, se eu promovo um curso, eu estou dentro do IFPE e vou promover um curso para uma comunidade próxima do IFPE, mas fora do IFPE,
Isso é extensão, né? Muitas vezes as pessoas confundem e acham que qualquer curso é um curso de extensão. Então, assim, vamos deixar claro, extensão é a gente ter esse contato com a comunidade externa, aprender com eles e levar o nosso conhecimento também. Obrigado, Fabíola, pelas explicações e ficamos aqui cientes do que é extensão para que possamos avançar para o segundo bloco, onde iremos falar sobre o projeto de extensão Jogos Matemáticos. Até já! Olá, pessoal! Voltamos agora com o segundo bloco, desta vez com a presença do professor Ayrton Castro, da UFPE. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Professor, fale um pouquinho sobre a sua carreira dentro da UFPE e um pouquinho do seu trabalho junto ao IFPE. Eu sou professor da universidade já há um certo tempo, né? A Barba Branca já indica um pouquinho isso, né? Eu acho que a parte que me motiva mais é exatamente essa interação com o público, com o jogo matemático, entendeu? E aí, Fabíola foi minha aluna e aí ela me convidou para a gente mexer um pouco. Como é que poderia trazer isso para a estrutura do IFPE? E foi um desafio muito interessante. Ótimo. Fabíola, você que é idealizadora desse projeto dos Jogos Matemáticos, o que é os Jogos Matemáticos? Como ele funciona? O que é? Conta aí pra gente. Então, eu falo um pouquinho da minha trajetória quando entrei no IFPE, né? Mas a minha trajetória com extensão veio de muito tempo, né, Ayrton? Com certeza. Então, desde a universidade, enquanto aluna de licenciatura, eu já trabalhava com extensão e a gente já trabalhava com laboratório de jogos O nosso LEMAT, Laboratório de Ensino Matemática. o laboratório de ensino de matemática, eu já trabalhava mais com jogos, na verdade, né? Então, e aí, esse projeto específico, né? Tivemos outros, mas esse específico surgiu da necessidade que a gente viu de utilizar o material que estava sendo subutilizado. Então, todos os polos, nossos polos, tinha esse laboratório, mas que na maioria deles estava encaixotado, não estava sendo utilizado nem pelos nossos estudantes, nem pelos professores, E pela comunidade. nem pela comunidade. E aí, eu conversando com a Ayrton, disse para ele, vou querer colocar esse projeto, tirar esse material das caixas e montar aí um curso para ensinar a usar. Porque a questão é essa, né, Ayrton? Muitas vezes... Isso é uma coisa interessante, né? Porque você vê as prefeituras de maneira geral, o governo, o estado de maneira... compra o material, mas comprar o material não é suficiente. Tem que dar formação ao professor, porque é preciso que eu coloque isso no dia a dia da escola. Então o projeto foi interessante, foi esse. O desafio foi olhar para um material belo, interessante, mas sem utilidade. Então não adianta. Então o desafio é, e a partir desse material, construir novos jogos. Isso. E aí a gente propôs esse projeto com nossos estudantes, nossa comunidade interna, e aí a gente levou para os professores da educação básica, pública e privada também. A gente não fez distinção no primeiro momento. Então, os nossos alunos, eles pararam para catalogar, tirar o material das caixas, limpar, catalogar, verificar o que tinha, verificar as atividades que estavam sendo propostas nesse material. Eu queria novas propostas também. E criar novas propostas. Nesse material não tinha só jogos matemáticos. Tem também, né, material concreto. Mas tem material concreto que a gente pode transformar em jogo. Aí tem jogo que a gente pode deixar como material concreto. E aí a gente fez essa troca. Então foi assim que surgiu esse projeto em 2020. A gente pensou, submetemos o projeto do PIMBEX, Projeto Institucional de Bolsa de Extensão do IFPE, fomos aprovados e desde 2021 nós começamos esse projeto. Em meio à pandemia, então. Sim, em meio à pandemia. A gente fez alguns cursos que, inclusive, a gente tem cursos presenciais que não puderam acontecer. Então, esses cursos de extensão aconteceram à distância, porque a gente estava naquele momento da pandemia, mas aconteceram e foi um sucesso. Foi muito bom mesmo. É interessante porque um material como esse chama a atenção do professor, do aluno. Então, que utilidade dá para ele? Mas outra coisa também interessante é esse aqui. Como construir um jogo a partir de material reciclável de baixo custo? Porque qual é a vantagem disso aqui em relação a esse material? O professor, quando leva isso para a sala de aula, fica com medo. E se quebrar? Vai cair, quebrou. Vai ter que repor. Tem jogos muito interessantes, mas o professor fica com dificuldade. Quando ele constrói um material, quando ele constrói com atividade simples ou qualquer material, ele pode rapidamente substituir. E até o ato de construir o jogo também tem uma matemática por trás. Isso.
Então, a gente propôs essa atividade, passamos 6 meses analisando, preparando as atividades, propondo novas atividades e, principalmente, pensando como fazer o professor, além dessas atividades, criar novas atividades. Que essa era a ideia, né, Ito? Que ele pegasse o jogo, ele poderia usar o jogo ou o material concreto da forma que ele veio, mas que ele também pudesse, que ele fosse estimulado e ele também pudesse criar novas atividades, dependendo do conteúdo matemático que ele fosse estudar. Exatamente, isso é uma coisa muito interessante, né? A gente hoje, se você botar na internet qualquer jogo que você coloca, jogo do Ninho, Tangram, qualquer um, você encontra vários materiais. O professor tem um hábito de pegar um material desse e usar exatamente... Quando, na boa vontade, ele usa o que ele encontra, mas ele é incapaz de modificar. Eu sempre digo, não adianta, o professor tem que modificar o jogo. Uma regra do jogo tem que ficar, não, claro, durante o jogo. Você não pode mudar a regra durante o jogo, mas o professor leva o jogo ele analisa o jogo e adapta ele para a sua sala de aula. Ou criar a partir daquele um novo jogo. Você encontra o jogo em um formato, vou modificar ele. Porque isso dá uma certa dinâmica. O professor ele se sente a todo o processo. Quando ele simplesmente copia o que está na internet e faz, ele não interage. Outra coisa também que a gente encontra muitas vezes, o material mesmo na internet, às vezes as regras não estão claras. O professor tem que entender que a regra tem que estar muito clara, porque se a regra não está clara, o aluno não vai fluir. Então, inclusive, quando você leva isso para o estudante, e o estudante ele leva para a sala de aula e interage com o aluno dele, os alunos às vezes têm novas ideias. Então, isso a gente já teve várias experiências de perceber como o jogo evolui, como o aluno evolui, se ele participa do processo da construção do jogo. Não apenas você copiou de um local, o jogo está pronto em algum local, eu trago para a sala. Não, é bom? Eu posso motivar o aluno pode até praticar um pouco da matemática? Pode. Mas se ele a todo o processo, muda tudo. É isso que aposta ser. Uma outra coisa que a gente também destaca sempre a ideia não é levar o jogo para a sala de aula, o jogo pelo jogo, né? Não é levar, por exemplo, aqui o Tangram, um quebra-cabeça. Não adianta, quer dizer, adianta, mas não é a proposta levar apenas como quebra-cabeça. Mas qual o conteúdo matemático que a gente pode explorar aqui? Fração, área, perímetro. Então, Criação de figura, escala. São várias coisas que podem ser trabalhadas a partir dali. E é claro, e aí tem uma coisa também que vale a pena citar, Fabiola, é que muitas vezes as pessoas o professor leva o jogo para a sala de aula porque ele quer trabalhar menos. Isso é a maior mentira que existe. Porque se você levar um jogo, você vai trabalhar muito mais. Porque se você pega o material, tá no livro lá, você já repetiu 10 vezes aquele mesmo material, aquele mesmo conteúdo. Se você levar um jogo, você vai ter que parar para produzir. E como o Fabíola falou, como não é o jogo pelo jogo, você vai ter que pensar em atividades, em perguntas. E é isso que faz a aula fica mais dinâmica. Inclusive isso, você imagina levar um jogo para a sala de aula com 30 alunos. Tangram, onde é que seja. Então, de repente, o barulho vai ser maior. Então, se você não tiver o maior controle sobre a sala de aula, então é pura ilusão achar que o professor que leva o jogo para a sala de aula quer trabalhar mesmo. Ele está disposto a trabalhar mais, mas quer trabalhar com a maior interação do aluno. Nós apostamos muito que a educação se forma, na verdade, quando o aluno interage, quando ele é a todo o processo, quando ele apenas não espera. O professor põe uma atividade no quadro, o aluno fica lá, quase deitado na cadeira e espera o professor fazer. O professor passa uma questão, ele não faz, ou faz de qualquer jeito, aí o professor dá a resposta certa, ele copia a resposta certa. Não é assim. Se eu vou jogar, eu tenho que interagir. Eu não posso jogar isso com você. Se eu quiser jogar, você não quiser jogar. Isso até quebra um pouco aquela ideia de que a matemática é a disciplina mais difícil e muitas pessoas até não gostam, né? Então, trazendo esse método, vocês acabam motivando as pessoas a praticarem a matemática de forma mais motivadora, mais alegre, de uma forma mais leve. É o que a gente chama de lúdico, quando a gente traz o lúdico, a matemática como uma coisa lúdica. Porque se você participa do processo, se você... Por exemplo, hoje em dia, uma criança muito pequena pega um celular, pega um joguinho e vai jogando e ele vai aprendendo a manipular. Por que eu não posso usar essa ferramenta para trazer para a matemática? Como você falou muito bem, a matemática, às vezes, se ela está enquadrada com uma áurea de dificuldade, passa a impressão até que é uma maneira do professor se destacar do aluno. A gente aposta no contrário, a gente aposta do aluno chegando mais próximo do professor. Inclusive, Fabíola foi minha aluna, eu sempre digo, eu não sei tudo. Se você perguntar, eu não sei. Qual é o problema de não saber? E é natural, né? Faz parte do processo. Faz parte do processo. A gente não sabe tudo. É normal você estar numa sala de aula, se deparar com uma questão, com um problema, em que você, ao olhar inicialmente, você não vai saber responder.
Isso é normal. E a gente tem que aceitar isso, porque a gente não sabe tudo, né? Mas quando você sai do métier, do conteúdo, e você vai para um jogo, aí você fica mais até mais à vontade. Isso. Eu não pensei nisso ainda. Então isso quebra essas barreiras. Então esse é o lúdico, porque a gente aposta muito que o aluno aprende melhor o que você quer aprender. Então isso é que é o fundamental. O aluno quer aprender porque ele vai... Nesse jogo que está aqui, que é o Matix, ele de alguma maneira ele vai ter que trabalhar com números relativos, no possível e negativo. Então ele sabe que ele vai ter que pegar uma ordem, pegar os números, quanto maior for melhor para ele. Então ele vai saber se é melhor pegar o 5 ou 15 do que pegar o menos 4, do que o menos 10. Então, menos 4. Então eu não vou falar da regra do jogo em si, mas nessa hora o aluno ele vai ter que começar a pensar na estrutura dos números inteiros. Sem que necessariamente o professor tenha que ensinar a regra, ele vai perceber isso. Então são jogos como esse que fazem que o aluno, para ele se dar bem no jogo, ele vai ter que estar ligado na matemática. Um outro detalhe é exatamente isso. Quando a gente leva o jogo e a gente vai com uma atividade pronta, né? Já pronta a ideia de propor para o aluno. Muitas vezes ele propõe para a gente um outro caso e você fala, opa, será que dá certo? Vamos pensar. E aí, esse momento é importante porque você pode pensar junto com ele, né? Olha, não sei, vamos pensar junto? E aí, o que é que a gente pode fazer? E aí começa a despertar também o interesse do aluno pela matemática. Isso é bem comum. Esse aqui é um jogo interessante, que a gente joga muito, o jogo do Lu, onde é um jogo onde você tem uma certa quantidade de fichas e você joga para 2 pessoas, na sua vez de jogar você tira uma certa quantidade, digamos, 1, 2 ou 3, 1, 2 ou 3, 1, 2 ou 3. Ganha quem tira as outras peças. É um jogo muito motivador, tem várias versões diferentes, mas o interessante é que quando você vai jogar, o aluno começa a pensar, quem começar ganha, será que isso é verdade? Então ele vai ter que testar essa hipótese. Para eu ganhar eu tenho que fazer isso. É verdade essa informação? Ele está livre para pensar. Porque não tem uma matemática robusta por trás. Tem, mas ele não sabe que tem. Então, ao jogar, ele faz o que a gente chama, levanta conjecturas. Isso é que é importante. A matemática, fazer matemática é demonstrar teorema. Matemática como ciência. Mas isso é construído, o matemático inicialmente, ele não sabe a resposta, ele chuta. Eu acho que isso é verdade. E aí ele vai tentar provar que aquilo é verdade. Então, num jogo simples como esse, o aluno vai conjecturar. Se eu for por aqui, eu ganho o jogo. Se eu fizer assim, eu perco o jogo. E isso, raciocínio matemático, permeia o jogo, mesmo que a matemática não esteja explícita. Isso. Nem sempre a matemática está explícita, feito esse. Tem jogos como esse que a matemática não está explícita. Ela está implícita no jogar. Mas no raciocínio matemático, você criar essa estratégia. Um jogo de dama mesmo, um jogo de xadrez, que xadrez é o topo. Mas no meu próprio jogo de dama, ao fazer uma jogada, você pensa, se eu jogar assim, como é que meu oponente vai fazer? E esse tipo de raciocínio é um raciocínio importante, é um raciocínio lógico que quer resolver na matemática. Um exemplo de um material concreto e que a gente pode utilizar como jogo é o material dourado. O material dourado é muito utilizado para unidade, dezena e centena. A gente tem um maior que vai até milhar, mas esse aqui é para a sala de aula, a gente vai até a centena. Aí se você tem 10 unidades, você junta uma dezena. Uma dezena. Se você junta 10 dezenas, você tem uma centena. De forma bem interessante, o professor sempre utiliza isso, né? Se você vai para a alfabetização matemática, todo professor na alfabetização matemática usa demais. É importantíssimo, porque você tem ideia de agrupamento. Na hora em que a humanidade deu um salto significativo em matemática, foi quando admitiu o sistema decimal. O sistema decimal é crucial porque facilita muita coisa. Antes do sistema decimal, o sistema egípcio, era muito mais difícil de trabalhar. Então o sistema decimal facilitou muito a vida do cotidiano das pessoas. E que é um simples, só que está tão incorporado no nosso dia a dia que a gente não se apercebe como isso é rico. Isso. Isso é um material interessante, mas a gente pode criar um jogo a partir disso. Um jogo clássico, chama-se Nunca 10. Você vai, de alguma maneira, sortear com certas quantidades. Toda vez que você for sorteando, digamos, aí tem 5, tem 6, aí depois 6, eu juntei mais 2, 6 mais 5, 11. Se eu juntei 11, nunca 10, então eu tenho que trocar 10 desse por um desse e fico com 11. Aí eu vou sortear. Então você veja que você tem 2 unidades, mas não unidade no sentido de você tem uma unidade de dezena e uma unidade simples. Aí na medida do jogo, na hora que você conseguir 10 dezenas, você tem uma unidade de centena. E tendo essa visão, o estudante, o aluno, acaba captando melhor do que somente o professor falando e colocando os números em caso. Isso. Aí, normalmente, esses jogos aqui usam os dados usuais. Ou os dados de 1 até 6, ou 2 dados, que vai até 12. Só que tem o seguinte,
Fica ruim, a gente achou, pensando um pouquinho, porque tem um problema aqui que de repente você já começa tomando 12. Já começa 12, já começa assim. E aí a gente teve a ideia de criar usando os palitinhos. Porque como é que a gente faz? Bom, era para ser tudo igual, mas eu perdi um, por isso eu trouxe esse diferente, né? Você tem esse aqui que sempre... Esse não, desculpe. o 0, 2, o 0, 4, o 0. Com esses 3 palitinhos aqui, a gente pode construir de 0 até 7. Aí eu botei esse outro aqui, 1 e 2. Ou seja, no final, se eu jogar isso aqui, pode dar de 1 a 9. 4 e 2, 6, 7. Então, eu começo com 7. Eu pego 7. Aí eu jogo de novo. Aí o outro joga, né? O outro cara joga. Agora é minha vez. Só você jogar. Pronto. Aí você vai matemática. Pronto. Aí você já deu 5. Aí você vai pegar 5 pra você. Pronto, você pegou 5. A gente vai ter que ter um limite, sei lá, 20, mas a gente não vai chegar a jogar tudo isso. Aí eu jogo, eu vou jogar mais alto um pouquinho, assim. Pronto, o meu deu agora 4, 5, 6. Aí eu lembro que eu tinha quanto? Eu já esqueci quanto eu tinha 7, não foi? 7 eu vou pegar 5. Aí eu pego 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não rouba não, tá roubando pra mim, né? 6. Aí eu vou juntar 7, eu vou ter que agrupar aqui 10 pra trocar, né? E aí eu vou fazendo, né? Eu posso contar simplesmente, já que eu tô usando esse como referência, pra ficar mais fácil. Eu juntei, troquei. Tô com 13. Aí você joga de novo o seu. Observa que ali ele tem 4. 3 unidades simples e a unidade em dezena. De cima. Pronto, você agora tem muito. Você tem 9 quase. 4, 5, 6, 7, 8. Aí você vai juntar 8 aqui. Tinha 5, não foi? Tinha 5. Não, juntar 8. Tinha 5. É 5. Vai pegar mais 8. Mais 8. 3. 6, 7, 8. Tem quanto tem? 8. 5 e 8. 13. Então você fica comigo. 13. Você pode pegar mais um desse aqui. E juntar 3. 13 como eu. Aí a gente pode estipular 30, porque chegar a 30 tem jogo. Certo. Então, esse é um jogo bem simples, mas o aluno vai fazer isso e vai começar a fazer as trocas. Que vão aparecer essas trocas na adição ou na subtração. Então, o aluno vai começar a raciocinar bem, perceber que cada vez que ele agrupar 10, por isso nunca é 10, ele troca pelo outro. Por isso, 10 unidades formam dezenas, 10 dezenas formam centenas, 10 centenas, unidade linear. Mas assim, a gente não vai... Isso é somente a maneira de pessoa... O que foi diferente aqui, que no que eu visto em lugar, é usar esse parentezinho assim. A gente tem um estudo que justifica porque... Eu lembro, pega a vareta, né? E que justifica também porque essas escolhas. A gente, se for trabalhar com professor, isso aqui a gente trabalha na base binária, base 2, que já é uma coisa que é menos utilizada nas escolas hoje em dia, mas a gente, para o professor, a gente tem muito que explorar a matemática por trás disso. Por que a escolha disso aqui? Qual a probabilidade de dar 1? Qual a probabilidade de dar 2? Isso, a gente vai trabalhar com o professor outros conteúdos. E que, de repente, o professor vai ensinar no ensino fundamental, mas no ensino médio, já no final, ele pode até usar isso. O mesmo jogo que pode ser utilizado por os alunos de alfabetização matemática, de maneira bem simples, pode ser utilizado em alunos no ensino médio, por exemplo, já explorando outros conteúdos. Combinatória, probabilidade. Percebe que o mesmo jogo tem várias maneiras de ser utilizado. Entendeu? Então, quando o jogo ele chega por uma regra, mas o professor pode adaptar para o conteúdo que ele quer. Então, é isso que ele está colocando. Um jogo simples, que isso aqui é alfabetização matemática, nas séries iniciais do ensino fundamental, mas se a gente for trabalhar com número binário, a gente pode levar isso para o ensino médio, por exemplo, né? Uma outra coisa, e aí tem uma historinha, eu não sei, acho que você sabe, aquela história da Jujuba, né? Sei. Então, Jujuba? eu não vou trazer a Jujuba não, Alex. Trazer a Jujuba. Trouxeram tantas coisas, né? É para ser convidado para outra vez. Estamos Agora não vai ser chamado, né? Eu me lembro, produção. Jujuba, viu? Então, esses materiais concretos, né, que a gente trabalha os sólidos matemáticos, a gente leva para a sala de aula para explicar, para mostrar, porque a visão espacial, muito aluno ainda não desenvolveu, e aí a gente leva para mostrar o que é uma face, o que é uma aresta, o que é um vértice. Mas eu achei interessante foi que eu levei esse material para uma sala de aula no ensino médio, para trabalhar volume, área e volume dos sólidos. E depois, já no final da aula, o aluno ainda não tinha entendido o que era vértice, aresta e face. Tá bom, mas a gente continua a aula.
Depois eu vejo isso com esse aluno específico. E no final da aula, a gente vai trabalhar com a jujuba, né? E é uma atividade bem legal porque, primeiro, controlar aqueles meninos para não comer jujuba dá trabalho. Dá muito trabalho. Não come, acabou a jujuba, segura a jujuba. Eu imagino. Pois é. E aí eles foram construir os sólidos geométricos utilizando jujuba e palito de churrasco de dente, né? Porque o palito de dente ele fica melhorzinho, ele não quebra a jujuba. O palito de churrasco ele é mais grosso, geralmente ele quebra. E nesse dia eu levei palito de dente, né? Para fazer os sólidos. E quando esse aluno que não estava entendendo ainda o que era vértice, aresta e face, quando ele terminou de montar o sólido dele com esse material, ele disse, professora, agora eu entendi. A jujuba é o vértice, os palitos é a aresta. E essa área aqui, aí ele já usa essa palavra, né? Essa área aqui que está entre os palitos é a face. Mas ele pegou no material concreto. Às vezes o material concreto ainda não é suficiente, né? Então é uma coisa que a gente precisa ter cuidado, porque não é só levar material concreto, é identificar, o aluno realmente entendeu, esse material concreto está adequado a essa atividade que eu estou propondo, né? Mas foi bem legal, porque no final ele disse, professora, agora eu sei o que é. A jujuba é o meu vértice. Então guarde seus vértices, ainda não está na hora de comer, não. Mas, enfim. Eu acho interessante exatamente isso, porque o outro importante, a nossa preocupação maior, é na formação de professor. Isso. Eu acho que a maneira de identificar é com o professor. Claro que a gente leva para a sala de aula, a gente... Porque aí tem o papel da extensão de novo, né? Porque a gente pega um professor e quer tirar ele da região de conforto dele. Aí você leva o jogo, ele tem dúvida, ele fica motivado. Então, Resistência a esse projeto existe Resistência? por conta de alguns professores. Não, alguns professores não querem fazer, porque dá trabalho. Mas é natural, é normal isso acontecer. Mas a gente tem muita adesão também. Também tem. O bom da gente fazer isso na formação de professor é que a gente amplia nosso alcance. Porque eu levo para 30 professores, cada professor desse tem em média 200 alunos. Não tem menos do que isso. A não ser que seja dos pequenos, vai ter no máximo, né, 2 turmas, vamos lá, 60, 50. Mas, principalmente se for do ensino fundamental 2 e médio, ele vai ter aí uns 200 alunos. Então, você já imaginou quanta gente a gente não consegue alcançar de forma indireta? Tirando o combate. De forma direta. Não sei se vocês têm esse número. Quantas pessoas vocês acham que já atingiram diretamente? Eu acho que uma média de 180 docentes. Entre professores e alunos, né? Entre professores de matemática. O interessante é isso também. É que a gente não tem só docentes de matemática. A gente tem pedagogos também, que trabalham com os menores, e a gente tem alunos de licenciatura, nossos e de outras instituições. Então, uma média de uns 180, porque a gente já ofertou em Carpina, Pesqueira, Limoeiro, Palmares, Santana do Ipanema e Águas Belas, com a média de 6 polos. Né? Então, com a média de 30, uma média de 180 pessoas, professores, a gente, de forma direta. No outro projeto, não? Com todos. Não, de 21 e 22. 21 e 22. É muito interessante notar como a gente consegue envolvimento, né? E aí, isso também é importante para a formação dos nossos alunos. Os monitores que passam pelos projetos, eles saem com outra visão. Eu trabalhei muito tempo com o jovem, tivemos o LEMAT, lá para o ensino de matemática, que agora no momento está fechado, porque tivemos um problema de sala, nós vamos lutar para reabrir ele. Mas todos os alunos nossos, porque o IF é meu também, né? O IF Tá todo lado. tudo lá da rua, mas o IF é meu. O IF é meu. Até porque eu fui aluno daqui, né? Na época da escola técnica, eu falo um tempo maior. Mas o aluno que passa por aqui, ele tem uma visão diferente. Ele percebe, a coisa mais importante não é um jogo em particular. É a possibilidade de criar jogo, modificar um jogo. Sempre digo, não fique limitado ao jogo. Isso é uma coisa que a gente bate bastante. Veja um jogo na internet, eu quero copiar igual. Pode copiar igual, mas por que não modificar? Por que não adaptar? Então, isso faz a coisa ser mais dinâmica. Eu acho que esse é o ponto-chave. Se a gente consegue chegar ao nosso estudante, claro, todo professor que passa por ele é ótimo, mas esse monitor, aí a gente tem os monitores que passaram por nós foram fantásticos. Isso. Alguns melhores que outros, mas a maioria tiveram colaboração importante. E a gente percebe que isso muda a visão dele da educação.
na prática. Não é porque você lê o teórico da educação. O teórico diz isso. Não, eu não estou preocupado com o teórico. Eu estou fazendo a prática. Eu estou fazendo uma matemática viva. Eu estou fazendo que o aluno, no nosso caso aqui, o nosso aluno, perceba isso e ele leve para a sala de aula. E quando a gente vê os relatos que a gente tem de várias experiências, a gente fica gratificado. É muito gratificante isso. Vale salientar que esse projeto, eu vi esse material lá parado, assim, vou colocar o projeto para frente, comecei a escrever o projeto. Aí convidei a Ayrton, ele topou, mas a gente precisa frisar o trabalho dos nossos alunos extensionistas, dos nossos alunos que realmente botaram a mão na massa, né? Foram eles que desenvolveram. Por exemplo, esse jogo aqui foi a Rani que fez. Né? Esse tabuleiro, né? Sim, esse tabuleiro aqui foi a Rani que fez. Douglas, Marcos, Wagner. Rani é uma aluna, Rani é uma aluna de vocês. Extensionista. Aluna do curso de licenciatura em matemática. Então, os meninos, a gente fala os meninos. Então, Rani, Douglas, Wagner e Marcos. Os 4 que estão conosco esse ano. Tivemos o ano anterior, a gente teve Cláudia, esqueci o nome. Como é o nome do Lima? Esqueci, enfim. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Que foi 2021. E a gente teve mais 2 estudantes. Elas se formaram e saíram do projeto. Esse ano, formam-se Douglas e Rani saem do projeto também. Mas aí Marcos e Wagner continuam. E eles fizeram, assim, muitas atividades, muitos trabalhos que a gente só olhava, né, Ayrton? Aí ele dava orientação, obviamente. Mas, assim, eles são muito esforçados. São alunos do curso de licenciatura em matemática e que abraçaram o projeto, né? A história de Douglas é assim: eu não quero fazer projeto. Aí ele, professora, vamos, eu quero. Você vai escrever o projeto, porque eu não quero mais fazer projeto. E Douglas chegou para mim assim, eu dizendo ele que eu não queria mais fazer. E ele dizendo, eu quero fazer. E ele trouxe para mim o projeto, a gente terminou de construir junto com ele e os projetos andaram, né? Então, assim, é de extrema importância. E não adianta eu e Fabíola sentar e analisar um jogo desse, e depois levar isso para uma formação de professores, que é bom. Mas se a gente pega um estudante e ele faz parte do processo, eles buscam jogos. Fiquei encantado toda vez que eu encontro com o pessoal. Pegaram alguns jogos clássicos, pegaram um outro jogo, e aí modificaram o jogo, e adaptaram para matemática. E a gente tá ali olhando, mas tem que dar autonomia para o estudante. Isso. Isso aqui é a parte importante, a autonomia. Então, claro, obviamente que a gente não vai deixar que o jogo seja implementado se a gente achar que não está bem. Mas precisa dar autonomia, precisa tentar nele, precisa apostar. E muitas vezes a gente dizia, tá bom, minha gente, diminui aí, vocês estão indo muito lá na frente, calma que a gente já... E aí, essa parte é importante, porque a gente precisa, o projeto não é para mim, não é para a Fabíola, o projeto é para os nossos estudantes, é para a comunidade externa. E essa interação. Por falar em comunidade externa, um pai e uma mãe que vão ajudar os seus filhos a fazer as tarefas de casa, poderiam aplicar alguns jogos desses e fazer com seus filhos para que eles possam compreender melhor o assunto? Poderiam. O lance todo, o que a gente aposta muito, como a gente fala, tem muito material na internet. Então, o pai ele pode buscar na internet, claro. Esse não pode ser o nosso público-alvo. Claro. Porque se a gente vai muito focado demais. Claro, se um pai desse escrever, a gente vai trabalhar, pode ficar feliz. Mas o nosso público-alvo é o professor. Até para poder haver uma multiplicação do processo. Isso. Mas, claro, se um pai topar, quiser nos procurar, vamos estar aberto. Agora, eu acho que a parte interessante é o seguinte: a gente tem que criar uma autonomia também no nosso público externo. Ou seja, a gente tem que... Uma coisa que eu gosto muito de falar. Você pega na internet, tem muito material interessante. Por exemplo, Tangram. O Tangram é belíssimo, belíssimo. Eu tenho algumas informações que a gente usa muito, né, Fabíola? Por fazer por dobradura, é muito bacana também. A dobradura sempre é um sucesso. Um sucesso. Aí o que acontece? Eu peguei um material desse, material belíssimo. E lá no meio, bota aqui, peça, Fabíola. Ele é composto por 2 triângulos grandes, cadê o outro? 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, um triângulo médio e um quadrado. Né? Calma, eu vou deixar por último. E essa figura aqui. Quem vi na internet, o material estava todo bom. Ele dizia que isso aqui é um losango. Só que isso aqui não é um losango. Porque para ser um losango, lá tem que ser igual. Esse lado não é igual a esse. Isso é um paralelogramo. E o material dizia isso. O material eu vou jogar fora, o material era bom, mas tinha esse erro. Então, se o professor não sabe a matemática, ele pode comprar errado.
Então eu preciso ter senso crítico, uma coisa que a gente diz sempre. Não é porque está escrito em algum lugar que é verdade. Não é porque está no livro que é verdade. Eu tenho que ser crítico. Então o material era bom, mas dizia que isso aqui é um losango. Eu grave, matematicamente eu grave. Então eu não posso levar para a sala de aula e dizer que isso aqui é um losango, isso é um paralelo. Quer dizer que o material não presta? Não. Mas eu preciso ter senso crítico. Então a gente aposta que, no nosso caso, nossos estudantes, ou o professor em geral, ele tem que ter senso crítico. Não é porque viu escrito no livro é verdade. Não, o livro erra, contém erro. Eu já fiz alguns trabalhos que detectei erros em material produzido por grandes universidades de divulgação. Exatamente, projeto de extensão. Eu vi falando erros, eu sei absurdo, mas é coisa pontual. Não é que o projeto seja ruim, mas quem não comete um erro? E aí eu tenho que ter o senso crítico. Mas para fazer isso, eu tenho que acreditar em mim. Eu tenho que ter uma autoconfiança. Porque se eu não tenho essa autoconfiança, tudo que alguém diz é verdade para mim. Então eu preciso ver no aluno, no professor, esse senso crítico. Inclusive na sala de aula, o aluno bom é aquele que critica o professor. Não aceita que é verdade que você colocou no quadro. Então um material bom como esse, vou jogar fora o material? Não. Utilizei o material dele, mas eu disse, está errado aqui. Isso não é uma clausação paralelograma. Então eu acho que esse é o ponto. A gente precisa ter muito material na internet, mas a gente tem que saber selecionar. Né? Eu gosto muito da expressão seguinte, a gente diz que o difícil é encontrar uma agulha no palheiro. Não, isso é mentira. É fácil encontrar uma agulha no palheiro. Se eu tenho uma agulha no palheiro, eu pego um imã. Se eu pegar um imã, vai puxar a agulha. O difícil é encontrar uma agulha no agulheiro. Se eu tenho uma agulha especial e eu quero procurar um monte de agulha, qual agulha boa? Então, o que é que tem hoje em dia? Muita informação na internet. E se eu não tiver o senso crítico, saber qual é a informação boa, eu compro gato por lebre. Então, eu acho que isso que a gente tem que desenvolver é o senso crítico. Eu sou na época, no meu ensino fundamental, que eu decorei capitais no mundo. Para que eu quero saber isso? Hoje, se eu pegar qualquer celular, eu pergunto, qual é a capital de tal país? Peru, qual a capital? Eu não lembro qual é a capital do Peru. Capital do Peru, eu vou lá e vou encontrar. Eu não preciso dessa informação. Deve ser. Deve ser. Então, hoje o maior problema não é informação. É como se entre aspas tivesse informação demais. Então, a maneira de esconder informação é no meio de muita informação. Porque se está tudo um saco cheio de informação, qual é a informação boa? Então, se eu for procurar sobre o Tangram, eu vejo muito material. Será que todos eles são bons? Não. Eu tenho que ter autocrítica, eu tenho que ter senso crítico para buscar a informação certa. E eu tenho que ter autoconfiança. Eu não tenho que subestimar, mas eu tenho que saber para ter um patamar mínimo de informação. E essa é a ideia quando a gente chega para o professor no curso, né, de extensão e diz, a gente está trazendo essa atividade. Vamos propor uma? Vai você propor uma? Né? Então, a gente sempre leva isso. Tente fazer diferente. Pense para fazer diferente. A gente está aqui para lhe ajudar, mas tente fazer diferente. E a gente não quer que ele reproduza exatamente o que a gente faz. Aquilo ali vai ser um ponto de partida para ele fazer mais. Entendeu? Utilizar de outras formas. E aí, como o material que tem muito na internet, você pode usar isso como ponto de partida, mas não como ponto de chegada. Esse que é o diferencial. Você colheu a informação na internet, qualquer que seja ela, mesmo que seja uma fonte confiável, que eu já vi, quando for confiável, comentei aqui. Eu tenho que ter senso crítico. E aí, como ponto de partida, não como ponto de chegada. Isso. Para finalizarmos aqui esse segundo bloco, uma mensagem para as pessoas que estão assistindo em casa, né, e despertaram interesse em conhecer mais a fundo o projeto. O que o senhor diria, professor? O que eu diria é exatamente esse ponto. Acredite em você, mas busque informações. Mas você tem que... Não dá para saber matemática sem estudar. A gente não está trocando estudar matemática por brincar. Não. A gente está postando isso como chamar a atenção. Chama sua atenção. Que matemática tem nesse jogo? Que matemática tem nesse jogo? Mas tem que estudar. Tem que pesquisar. Tem que tentar. E você, Fabiola? E a gente tem cursos de extensão sempre ofertados. Nessa área, em outras áreas, em 2024 a gente está com um projeto novo. Inclusive, iremos usar muito aqui esse estúdio, porque nós estamos com um projeto de vídeos e podcasts, exatamente para trazer conteúdos matemáticos de forma mais dinâmica. Então, essa é a ideia do projeto desse ano. Só para citar, nós temos um projeto de extensão lá, chamado na Federal, a UFPE, onde encontra as cestas, que no momento está desativado por vários problemas. O Fabio também faz parte dele, que são... Vários problemas, dentro dos professores. Aquela loucura, mas que é exatamente essa ideia. São palestras, debates sobre assunto matemático,
em várias direções. Então você encontra as cestas, você encontra, ainda tem uns 10 vídeos, mas Deve ter uns 10 vídeos. é interessante. Mas 1000 assistir um vídeo desse, seja crítico. Procure os erros nele também. Uma outra coisa é que a gente tem algumas palestras desses cursos gravados que estão no nosso canal, né? No canal da DEAD e IFPE no YouTube. Ótimo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu é que agradeço. Para mim é sempre um prazer enorme interagir com a FPE em geral e Fabio em particular. Tenho certeza que vocês contribuíram muito aqui com essas informações e chamou a atenção do pessoal de casa, né, que está nos assistindo. Então, muitíssimo obrigado. E dentro de instantes, voltamos com o terceiro bloco com os alunos que participaram do projeto dos Jogos Matemáticos aqui do IFPE EAD. Olá pessoal, voltamos agora com o terceiro bloco, desta vez com um colaborador do projeto de extensão Jogos Matemáticos. Seja bem-vindo, Douglas. Muito obrigado, Alex. É um prazer estar aqui. Douglas, fala um pouquinho sobre o seu interesse, a sua vontade de participar desse projeto de extensão. O que despertou em você a vontade? Bom, na verdade, a minha experiência com projetos de extensão, ela já é bem antiga. Na verdade, começou antes mesmo do ensino superior. Eu cursei o ensino médio no Instituto Federal, também no IFPE, lá do Campus Barreiros, né? E é conhecido como Escola Agrotécnica. Inclusive, o meu curso de ensino médio ele foi integrado ao ensino técnico. E aí eu fiz técnico em agropecuária. E no meu segundo ano do ensino médio, eu participei, no segundo e terceiro ano, eu participei de um projeto de extensão com o professor Rodrigo de Barros Lucena. Inclusive, um abraço, professor Rodrigo do IF. Foi o meu primeiro contato com a extensão. Basicamente, o nosso projeto naquela época se tratava no conseguir aumentar a produção de suínos na cidade de Barreiros e aumentar o lucro dos pequenos produtores rurais. Foi aí que eu entendi basicamente como funcionava a extensão, né, a primeira vez, que é levar um pouco do conhecimento que é introduzido dentro do ramo acadêmico, dentro das escolas, dos institutos, das universidades, levar para a sociedade e também receber da sociedade. Obviamente, quando a gente vai a campo, quando a gente conversa com os produtores, a gente também descobre técnicas que a gente não estudava na sala de aula, na disciplina de suíno. Então, eles tinham alguns exemplos práticos que a gente ainda não tinha visto. Isso é muito interessante, essa troca de conhecimento. Já falando agora especificamente do projeto de Jogos Matemáticos, que foi no ensino superior, quando eu comecei a cursar licenciatura em matemática. Aqui no IF, né? Aqui no IF, no campus EAD, né? E é interessante isso porque há uma discussão sobre o ensino à distância, ele possibilitar ou não a extensão. A gente pode falar sobre isso mais tarde. Mas meu primeiro contato com a extensão no ensino superior aqui no IFPE, nem foi com o projeto de Jogos Matemáticos, foi com um projeto preparatório para vestibulares e concursos, né? O ensino da matemática como ferramenta para preparatório. Porque quase todos os concursos e vestibulares têm um peso muito grande a disciplina de matemática. E muita gente que estava saindo do ensino médio, ou que saiu do ensino médio há um tempo e estava tentando buscar um lugar no mercado de trabalho, sempre olha para o concurso público como uma boa opção, né? Estabilidade, enfim. E aí, lá na cidade de Sirinhaém, assim que eu entrei no ensino superior, eu entrei em contato com o professor Teófilo Vitorino, que é professor do IF também, e que foi um professor excelente durante o curso. Mais um abraço para outro professor aí do IF, um abraço, Teófilo. Entrei em contato com ele e disse, eu tenho a seguinte ideia. Eu cheguei e conversei com o Teófilo, eu tenho a seguinte ideia. Vamos tentar fazer isso, vamos tentar abrir um preparatório, né? Aqui na cidade eu tenho contatos, eu consigo conversar com um pessoal que quer participar. O Teófilo disse, vamos escrever, bora. A gente escreveu o projeto em conjunto, o projeto ficou muito bom e foi aprovado. Esse foi o primeiro projeto de extensão que eu participei. Então perceba que efetivamente ele já é levar conhecimento da universidade, né? Conhecimento acadêmico para a sociedade. Estava levando um pouco do meu conhecimento de matemática para as pessoas que precisavam. Então já mostra a primeira troca de extensão. E aí, com o terminado ano, a gente teve alguns problemas, porque foi no ano da pandemia. Então, assim, durante um período do ano, a gente não podia ter as aulas presenciais, né? Fomos impedidos de ter as aulas presenciais, mas a gente fez aula remota. Depois, quando houve a flexibilização, a abertura para a gente poder frequentar a escola de novo, o espaço que a gente tinha lá na cidade de Sirinhaém, a gente voltou a ter aulas presenciais. E aí, ao final do ano, a gente viu que o projeto andou muito bem, foi muito legal. Teve alunos nossos que foram aprovados no concurso, né? 2 meses depois teve um aluno que foi aprovado na Guarda Municipal de Caruaru. Teve outro que foi aprovado na Prefeitura de Altinho, para auxiliar administrativo. Enfim, o projeto foi muito bom. Para um ano de projeto, né? O primeiro ano de projeto foi
bem legal. Só que aí, Teófilo, houve uma mudança na carga horária dele, ele precisou ir para outro campo e ele saiu do EAD durante um período, se eu não me engano, foi durante 6 meses. E aí a gente não deu prosseguimento no projeto, mas eu gostaria muito de ter continuado. E aí, quando o projeto acabou, foi quando eu fui dar uma lida nos editais dos projetos que tinham sido aprovados, e aí, jogos matemáticos. Eu vi que o projeto da professora Fabíola tinha sido aprovado, li a proposta do projeto, achei bastante interessante, e aí eu entrei em contato com a professora Fabíola. E o interessante é que quando eu falei com ela, eu liguei para ela, na verdade eu mandei um e-mail, aí ela me retornou e me ligou, ela disse, eu já estava entrando em contato com você, para me convidar para participar do projeto. Então eu fui buscar, fui entrar em contato com ela para pedir para participar, ela já vinha entrar em contato comigo para me convidar a participar. Tanto porque eu já tinha experiência com extensão e muito também pelo desenvolvimento no curso. É óbvio que os alunos que têm um CR, com coeficiente de rendimento mais alto, são procurados para curso de extensão, mas isso não impossibilita que qualquer aluno possa participar. E aí foi essa a minha inserção no projeto de Jogos Matemáticos. Eu já tenho um pouco de experiência na extensão, e aí fui convidado, procurei a professora Fabíola e fui convidado para participar. E a sua participação nesse projeto, o que ele traz de importância na sua formação e na sua prática como docente? Bom, essa é uma excelente pergunta, porque eu acredito que a importância que qualquer projeto de extensão pode trazer, ela, ao meu ponto de vista, ela é muito maior para um licenciando até do que para uma graduação comum. Por quê? Nós licenciando, nós que vamos nos preparar para ser professores, para ir para a sala de aula, a gente vai ter contato direto com o público, o que algumas profissões não têm um contato tão direto assim. E para ter contato direto com o público, quanto mais você estabelecer diálogo, comunicação, melhor. Existem algumas disciplinas no curso de um licenciando que levam você à prática, que são as disciplinas de metodologia de ensino e principalmente as disciplinas de estágio. Só que as disciplinas de estágio, elas ocorrem no final do curso, Você vai terminando o curso, chega lá pelo 6º, 7º período, você vai pagar as disciplinas de estágio, que é a sua inserção no mercado de trabalho. E aí, quando você pensa na extensão como uma antecipação desse contato, isso é muito importante, porque quando você começa a trabalhar no projeto de extensão desde o 1º e 2º período, você está tendo uma inserção na sociedade, você está fazendo com que o tripé, o famoso tripé da educação, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, ele esteja sendo feito em parceria, sociedade e universidade. E o mais importante de tudo, você está estabelecendo uma comunicação, que é o que você vai precisar na sua profissão, principalmente professor. Então, para um licenciando, eu acho que a maior importância é justamente esse contato antecipado com o público. Você começa a ter uma experiência maior num tempo reduzido. E aí, quando você chega no estágio, pelo menos a minha experiência pessoal, quando você chega no estágio, quando você vai para a sala de aula, cara, quando você tem passado pela experiência da extensão, você já tem ministrado cursos, como o professor Ayrton e a professora Fabíola falou no bloco anterior, quando você tem ministrado esses cursos sobre os jogos, mostrando que uma ferramenta funciona, quais os conteúdos abordar, já imagina, tu com todo esse conhecimento, tu vai para o estágio como? Já vai para o estágio preparado, inclusive com ferramentas que vão abordar os conteúdos que você iria ensinar em sala de aula. Em sala de aula, o que você traz para a gente da sua experiência aplicando esse projeto? Bom, houve algumas experiências que eu pude praticar, principalmente no estágio supervisionado, antes de efetivamente me tornar um professor, antes de eu me formar de cola grau. Eu lembro muito bem que na escola de Santo Amaro, Escola Municipal de Santo Amaro, que foi onde eu praticamente fiz quase todos os meus estágios, acho que foram 3 estágios lá, a gente tinha uma feira de matemática, uma feira de ciências e matemática, e a gente tinha também o Dia da Matemática. Eram 2 eventos que parava a escola assim para só a utilização de ferramentas matemáticas e conhecimento matemático. Então, quando eu estava participando já do projeto de jogos matemáticos, basicamente metade da exposição quem organizava era eu e dava ideias de que poderia ser utilizado, para as ferramentas poderiam serem utilizadas e como serem utilizadas. Porque como eu já estava no meio, já estava trabalhando com jogos, basicamente as ideias que eu levava eram aceitas, até pelos professores. A escola tinha 3 professores de matemática e tinha eu como estagiário. Então, eu chegava com uma ideia, essa ferramenta, por exemplo, o Tangram. Eu sei como utilizar o Tangram, a gente pode fazer desafios geométricos assim e tal, e os professores, realmente, beleza. Então, agregou super ao evento. E, já trabalhando em sala de aula,
Algumas das ferramentas que eu gosto de utilizar, porque hoje eu já ensino no ensino médio, algumas das ferramentas que eu gosto de utilizar, além das ferramentas físicas, são ferramentas digitais. Um exemplo clássico é o GeoGebra. Quando a gente trabalha muito com funções, eu adoro utilizar o GeoGebra, levar o GeoGebra para a sala de aula. E aí também permitir que o aluno ele modifique lá a função, ele vá no computador, ele mexe no computador, modifica a função, vê como a função se comporta, os resultados da função em tempo real. É muito mais prático do que você precisar desenhar um gráfico no quadro, entendeu? Então eu acho que em sala de aula, os conhecimentos práticos que eu adquiri com o projeto, eles me ajudaram muito nesses pontos. Como você entende a importância desse projeto dos jogos matemáticos para a sociedade como um todo? Então, a gente tem um termo conhecido na matemática que se chama matofobia, né? É o medo incessante de estudar ou de tentar aprender matemática. Eu acho que esse termo foi criado na década de 50 nos Estados Unidos, quando pesquisadores começaram a perceber que, além da dificuldade, existem realmente pessoas que têm medo de estudar a disciplina matemática, medo de se frustrar ao tentar aprender. Então a gente já começa desse ponto. É uma problemática, né? Tem uma disciplina que é tão importante, que é tão cobrada e que tem pessoas que têm medo. E está no nosso dia a dia. E tá no dia a dia, né? Assim, independente de você precisar estudar ou não matemática, você vai ter que conviver com ela, com números, com estatística, certo? Durante o dia você precisa dela. Então, acho que a partir daí a gente já começa a tentar perceber que tipo de problema a gente está lidando. A gente está lidando com um problema que, se ele não for resolvido em sala de aula, fica difícil a gente tentar resolver ele de outra forma. Porque é uma disciplina que é vista na escola e a gente precisa fazer com que as pessoas que necessitam do contexto matemático no dia a dia, elas consigam ter mais facilidade. É aí que entra, se é realmente um problema para a sociedade, pessoas que têm dificuldade em aprender a matemática, então vamos tentar combatê-lo ou minimizá-lo em sala de aula. Então é por isso que os jogos matemáticos eles entram com ferramentas extremamente importantes. É tentar fazer com que aquilo que é abstrato, aquilo que parece ser muito difícil, uma equação, uma expressão que está lá no quadro, no livro, no caderno, que o aluno não consegue interpretar, não consegue entender muito bem, fazer com que isso se simplifique, né? Com uma ferramenta, com um exemplo, com um jogo, uma brincadeira. Se isso for realizado, a missão foi cumprida. Todo aluno ele pode procurar, ele pode ver os projetos que foram aprovados, os projetos que estão em vigência e pode tentar participar. Existem professores que já conhecem o perfil de alguns alunos, o convidam para participar. Existem professores que têm uma gama de alunos muito grande, né, de discentes que participam do curso grande, abrem um processo de seleção e o aluno pode se inscrever e participar dessa seleção. Mas o interessante é que não são só esses meios. Uma coisa legal a se destacar é que o aluno ele pode criar um projeto, ele pode ter a ideia. Eu acredito que uma determinada ideia ela dá certo como um projeto de extensão. Se você acredita nisso, chama um professor, conversa com ele, escreve um pré-projeto, né, um projeto pequeno, leva para o professor. E aí, se o professor der uma analisada, o que vai ser o orientador do projeto, der uma analisada e gostar, vocês terminam o projeto, escreve direitinho, submete. E aí o projeto pode ser aprovado e você vai participar de um projeto. E aí é que está a grande sacada. Você não vai participar de um projeto que você vai precisar se adaptar e aprender sobre ele. Se você criou o projeto, se você escreveu, você vai participar de uma ideia sua. Então você sabe como começou, como vai ser desenvolvida e você já tem perspectivas dos resultados finais. Eu acho esse ponto muito interessante. Então, peço agora que você possa falar algumas palavras para as pessoas que estão em casa, né, para a gente poder finalizar esse terceiro bloco e o nosso programa de hoje. Claro. Eu gostaria de dividir em duas etapas as palavras que eu iria falar. Primeiro, para o público em geral, agradecer pela oportunidade, principalmente ao IFPE, participar do projeto. Agradecer também por todo o apoio que o IF me deu desde o ensino médio até o ensino superior. E também mostrar, né, trazer um pouco, mostrar para a população, para a sociedade em geral, o trabalho que a gente tenta fazer, né, o mais bem feito possível, tentar levar um pouco do conhecimento e aprender um pouco também. E agora, na segunda parte do que eu pensei em falar, é principalmente para os estudantes, né, para os licenciandos do curso de matemática, que ainda tem dúvida, que nunca ouviu falar num projeto de extensão, vale muito a pena procurar, se informar, tentar se atualizar sobre o projeto de extensão. E se houver algum tema, algum projeto em andamento, que tenha uma temática próxima do que você quer trabalhar, do que você quer estudar, pode pedir para participar, entre em contato com o professor, procura saber como é que funciona, porque com certeza isso vai ser um diferencial na sua carreira
Em algum momento, isso vai mostrar que você é um profissional muito mais preparado do que a grande maioria. Douglas, muito obrigado pela sua participação, disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando sua experiência e vivência nesse projeto tão importante para a nossa sociedade. E aqui terminamos o nosso primeiro IFPE Consciência. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Fica aqui o nosso agradecimento, né, a toda a equipe que está por trás desse trabalho espetacular, toda a direção da EAD, do IFPE, aos servidores que estão aqui por trás das câmeras, né? João, Tiago Ora e todos aqueles que estão contribuindo para que esse trabalho possa ser divulgado para toda a nossa comunidade. Um forte abraço e até o próximo programa do nosso IFPE Consciência.